E o Conselho Federal de Medicina editou uma resolução com novas regras para a utilização das técnicas de reprodução assistida, para, assim, garantir segurança e eficácia ao tratamento. Para falar mais sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio o advogado Frederico Glitz. Oi, Frederico, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Conta para a gente primeiro o que permite essa resolução e o que não permite essa resolução do Conselho Federal. A resolução permite, então, que quem deseja ter esse projeto de maternidade possa utilizar essas ferramentas de reprodução assistida, garantindo, assim, um tratamento que seja bastante eficaz, com baixo risco. O que não se permite, por exemplo, é efetivamente a escolha, né? A escolha da criança, das características físicas da criança, do gênero da criança. Então, isso, por exemplo, não é possível. No Brasil também não é possível fazer a chamada barriga de aluguel de forma remunerada, então existe uma série de limitações. Essa resolução, isso é importante, ele estabelece uma série de diretrizes, que são diretrizes éticas para os médicos, para os profissionais. Então ela, claro, vai ter alguns espaços ainda que vão precisar ser preenchidos. Agora, legislação mesmo voltada para esse tema não tem ainda no país? Não, nós temos uma legislação que é geral, né? Então, Código Civil, Lei de Biossegurança. Existem, claro, essas regulamentações do CRM, do Conselho Federal de Medicina, mas legislação lei sobre o tema, a gente ainda não tem. E qual que é a importância, então, de ter essa resolução do Conselho Federal para que as pessoas tenham pelo menos um direcionamento? Me parece que tem dois pontos que a gente tem que destacar. O primeiro que é a conscientização do público, né? Então, quanto mais conscientizado, quanto mais se sabe sobre o tema, também esse passa a ser um tema que demanda aí uma atividade legislativa e, eventualmente, uma legislação a respeito. E o segundo é dar diretrizes para o profissional poder se pautar de forma segura, poder fazer com que o seu paciente tenha ali o atendimento que ele quer e que ele precisa e, claro, envolvendo sempre a segurança e a saúde. Aí nessa resolução estipula idade mínima para a pessoa fazer esse tratamento, se podem ser casais homoafetivos, isso tudo está nessa resolução? A resolução cria, por exemplo, então no primeiro aspecto, limites de idade, por exemplo, para as mulheres para a implantação dos embriões. Então, até 37 anos, 2 embriões, acima de 37 anos, 3 embriões. Também para doação, então, por exemplo, 37 anos para doação, limite para doação dos gametas, para os homens 45, mas essas regras acabaram, por essa resolução, sendo um pouco flexibilizadas. Então, se consegue agora justificar, em casos excepcionais, que esse limite de idade, por exemplo, seja rompido, né? E aí é o caso interessante, por exemplo, da paciente. A paciente, pela resolução, só até os 50 anos poderia se propor a esse tipo de tratamento. Mas também a resolução fala, ó, se um caso específico, se for justificado, se não colocar em risco aquela paciente, é possível. E a gente tem casos aí que aparecem na televisão exatamente dessa forma. E os casais homoafetivos também, eles podem? Sim, claro, a reprodução é justamente para isso, né? Para aquelas pessoas que não podem constituir uma família de uma forma tradicional, no sentido genético e biológico do termo. Então, por exemplo, para pais solos, para casais homoafetivos, então é uma forma tecnológica, né? A tecnologia ajudando aqui a reprodução. Tá certo, então. Obrigada pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Gisele.